Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Momento de meditarmos um pouco a palavra de Deus e esse código de felicidade que Jesus nos deixou de presente, como se fosse a Constituição do Reino. Tem a Constituição do Brasil, temos também a Constituição do Reino de Deus, que são estas bem-aventuranças, que poderiam ser divididas em dois grupos: os que fecham a mão, a mente, o coração, a vida, e os que se abrem, que se doam por alguém. Perdona, perdoa. E talvez o código, a chave central das bem-aventuranças seja os misericordiosos. Porque misericordioso é aquele que perdoa e que se doa. Ou seja, que perdona. Viver na chave não da autorreferencialidade, do ensimesmamento, mas do desensimesmarmos-nos, abrir-se para Deus, para o outro, para si mesmo e para as coisas. Aí está o segredo de uma vida íntegra e integrada, ou seja, o segredo da felicidade, de realizar aquele plano original segundo o qual fomos criados, porque a nossa origem não está no pecado original, ele nem é pecado e nem tão original assim. A nossa origem está na santidade, ou seja, na felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. De onde veio essa festa, essa solenidade de todos os santos? Já no princípio do cristianismo, lá pelo século 400, pelo ano 400, no Oriente já se celebrava uma solenidade parecida com essa, mas uma semana depois de Pentecostes. Era dedicada a todos os santos, como até hoje a Igreja Ortodoxa celebra assim. Acontece que no dia 13 de maio do ano 610, o Papa Bonifácio IV consagrou o Pânteon,
quem conhece Roma, já estudou a geografia daquela cidade, sabe que lá no meio tem um tal do Pânteon, onde tinha todos os deuses. Todos os deuses possíveis e imagináveis pelos romanos estavam no Pânteon. Mas quando o Império Romano se tornou cristão, então foram substituindo os deuses por santos, não é? Todos os santos. Não para serem adorados, para receberem uma latria, um culto de adoração, mas para receberem uma dulia, um culto de veneração. E Maria recebe uma hiperdulia, a primeira entre as venerações, tendo sempre como referência Jesus Cristo, já que os santos são como estrelas que refletem a luz do sol maior, não é? São satélites, vamos dizer assim, são mais parecidos com a lua do que com o sol. O sol é Deus, é o único sol nascente e a luz do alto que veio nos visitar, que aliás era o Deus cultuado em Roma, o sol. Quando chega 100 anos depois, o Papa Gregório III já estava atento a uma tendência lá na Grã-Bretanha de substituir um culto celta chamado Samhain, que era todos os deuses também, e eles cultuavam, com a conversão ao cristianismo, todos os santos, mas não exatamente no dia 1º de novembro. O Papa Gregório III faz uma capela no Vaticano, dedicada a todos os santos, e acolhe então como um culto romano, que depois de 100 anos foi estendido a toda a terra, o culto, a solenidade a todos os santos, no dia 1º de novembro, e desde então nós celebramos esta solenidade da santidade, sabendo que ser santo é ser feliz. O Papa Francisco nos presenteou em 2018 com esta belíssima exortação apostólica, Gaudete et exultate, que significa alegrai-vos e exultai, é uma expressão retirada do evangelho que acabamos de ler. Alegrai-vos e exultai, quando forem perseguidos por causa do meu nome, diz Jesus, tenham a certeza que o reino dos céus é de vocês. E o Papa fala sobre o caminho de santidade em 5 pontos. Primeiro, falando do chamado à santidade. Depois, olhando para a realidade, percebe 2 grandes inimigos da santidade. Em seguida, o Papa olha para Jesus e faz uma descrição desse caminho de santidade por meio das bem-aventuranças. Depois, o 4º ponto é a santidade hoje, e o 5º é uma exortação à luta, à vigilância e ao discernimento. No chamado à santidade, nós olhamos para os santos e vemos neles exemplos e intercessores. É isso que torna alguém santo, alguém que pode nos estimular. Inclusive, a partir do século V, a igreja começa a canonizar pessoas. Antes disso não tínhamos canonização, mas então começa a canonizar, ou seja, colocar no cânon da missa. Hoje nós, por exemplo, vamos rezar Nossa Senhora e seu esposo São José. Eles estão no cânon, e tem vários santos que foram colocados no cânon. E para ser colocado no cânon da missa, ou seja, nas orações litúrgicas, era preciso ser canonizado. E por que a igreja coloca alguém no cânon? É porque ele é um estímulo para nós. Olhando para... eu vou fazer um ato de indiscrição aqui. Eu estou aqui com o celular do Padre Zezinho. Eu não tenho a senha, então eu não posso abrir, não é? Mas aqui ele abre sozinho quando balança. Ele acabou de me entregar para poder compartilhar para os nossos companheiros de casa a nossa missa. E eu vou mostrar, mostrar, que no celular do Padre Zezinho tem o jovem, como é que ele chama? Carlo Acutis, que acabou de ser beatificado. Por que esse jovenzinho de 16 anos foi beatificado e está aqui no celular do Padre Zezinho? Por quê? Porque certamente o Padre Zezinho, olhando para um jovem de 16 anos, que já era um comunicador e um evangelizador pela internet, olha para ele e diz, puxa vida, no alto dos meus 80 anos, esse rapazinho de 16 aqui, ele me dá um ânimo de seguir em frente evangelizando. Ele me anima, me estimula, ele para mim é um exemplo. Faleceu tão jovem, mas fez tanto e anima tantas pessoas. Podíamos falar o mesmo de Santa Dulce dos Pobres, de São João
Paulo II, poderíamos falar a mesma coisa de São Benedito, e cada um de nós diz assim, para mim é Santo Antônio, para mim cada um de nós tem o seu santo que estimula. Ou agora Santa Teresa de Calcutá, Santa Paulina, e daqui a pouquinho, em alguns minutos, nós vamos aqui nesse ambão rezar hoje a ladainha de todos os santos, que não são todos, porque a gente escolheu apenas alguns. Se fossem todos, a gente passaria aqui o domingo inteiro, porque graças a Deus nós temos bem mais do que 144 mil, como dizia na primeira leitura. Tem dois detalhes que me chamam mais atenção, muita atenção na primeira leitura. Além de toda essa numerologia bíblica que eu deixo para as aulas de teologia bíblica, 144 mil, todas as tribos de Israel, mas tem um detalhe ali, aqueles que foram marcados no versículo 3, né? Apocalipse 7:3, aqueles que foram marcados com o sinal. Fui pesquisar esse negócio do marcados com o sinal, né? E descobri que o nosso sinal da cruz, que a gente faz todo dia, quando acorda, quando dorme, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem desse costume, já do primeiro século, de marcar na testa o sinal não era o sinal da cruz logo no início, era o sinal do tal. Mas o que é o tal? O tal é uma letra grega, aliás, a última letra do alfabeto grego, que não se parece muito com uma cruz, não é? É mais ou menos assim, 3 riscos assim, a última letra do alfabeto grego. Mas numa profecia do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, se diz que era preciso ser marcado com o tal porque é a última letra, então significa nosso destino está nas mãos de Deus. O final será todos em Deus. Então, começou a partir dali um costume, que certamente chegou ao tempo de Jesus, de assinalar na testa um tal. Não é? Só que com a tradução da Bíblia para o grego, a gente chama a tradução dos 70, então o tal virou o tal grego. Né? E o tal grego, sim, tem uma aparência de cruz, uma cruz sem haste de cima. Isso chegou até o cristianismo, como um costume judaico, e entrou no rito do catecumenado, e até hoje, quando uma criança é batizada, a gente assinala a cruz na testa. Você deve estar se perguntando, puxa vida, então o sinal da cruz veio do Ezequiel 9:4, depois passou pelo Apocalipse 7:3, aquela liturgia universal que nós ouvimos na primeira leitura, né? Cheia de detalhes bonitos e canções, inclusive, né? E no meio dessa liturgia, os que foram marcados com o tal, que agora é para nós o sinal da cruz. No século II, III, Tertuliano, já um grande teólogo da época da patrística, já dá o testemunho de que os cristãos tinham esse hábito de assinalar uma cruz na testa, como a gente até hoje faz os pais fazem com os filhos. Aí você deve estar se perguntando, e como é que se passou do costume de persignar a testa para benzer-se com o sinal da cruz, fazer o sinal da cruz assim, na mente, no coração e nos ombros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Os autores discutem como é que se chegou ao sinal da cruz, como um sinal de santidade, um sinal característico do cristão, mas o fato é que ele se popularizou em diversos modos diferentes. Por exemplo, os monofisitas, que eram hereges, que defendiam que Cristo tem apenas uma natureza, faziam o sinal da cruz apenas com um dedo, não é? Os orientais, para garantir que toda a nossa fé está resumida na mão, em uma das mãos, eles fazem com os 3 dedos juntos e com os 2 dedos aqui para dentro. Mas tem outras variantes também, não é? Que eu não vou entrar aqui, porque senão entramos em detalhes demais para uma homilia. Mas por que assim? Porque 3 dedos representam a Santíssima Trindade. E esses 2 aqui, as 2 naturezas de Cristo, totalmente Deus e totalmente humano, sem separação nem confusão. E os orientais, a Igreja Ortodoxa até hoje, faz o sinal da cruz com a mão assim e invertido os ombros. Nós no Ocidente fazemos com a mão aberta, desde o Papa Inocêncio se definiu que seria com a mão aberta para representar as 5 chagas de Jesus. Né? Então, nós fazemos assim, em nome do Pai, do Filho, e aí ombro esquerdo, depois ombro direito. Né? Já os orientais fazem assim, em nome do Pai e do Filho, ombro direito e depois ombro esquerdo. Né? Por que tem essa diferença entre o Oriente e o Ocidente, do ombro direito e o ombro esquerdo? É alguma coisa que não me perguntem, porque eu não
sei. Não é? O fato é que o sinal da cruz deve ser um costume, um hábito orante para todos nós. Não é? Claro, tem aqueles que fazem que parece um espanador, assim, não é? Mais ou menos. Não é? O jogador de futebol faz um gol muito bonito, então ele faz qualquer coisa parecida. Jesus não morreu, Jesus morreu numa cruz e não num espanador. Então, vamos fazer o sinal da cruz sempre muito bem feito. Não é? E se você quiser, pessoalmente, não na liturgia, pode até colocar o resumo da Bíblia, que Jesus falou nessa liturgia esses dias, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça, é o sinal da cruz. O amor é o sinal da cruz. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O nosso querido Papa Francisco, depois de dizer que todos somos chamados à santidade, ele diz que a santidade tem dois grandes inimigos. O primeiro é o gnosticismo e o segundo é o pelagianismo. É pensar que tudo é o céu, tudo é o céu. Inclusive devemos desprezar as coisas da terra. Não é? Então é viver um espiritualismo desencarnado. E o segundo grande inimigo da santidade é o pelagianismo, achar que tudo se resolve por aqui mesmo e que esse negócio de espiritualidade não faz muito sentido. Articular o céu e a terra, rezar o Pai Nosso inteiro, o Pai é nosso, está no céu, o pão também é nosso, está aqui, a gente corre atrás. Essa articulação torna o cristão uma pessoa inteira, e o santo é uma pessoa inteira, não é uma pessoa fragmentada, uma pessoa dividida. O mestre nos fala, e esse é o terceiro capítulo do documento do Papa Francisco, nos fala qual é o caminho de santidade nas bem-aventuranças. Não é? Nós não gostaria de me estender nas bem-aventuranças, mas gostaria de ler um trechinho que eu acho maravilhoso da Gaudete et Exsultate. O Papa traduz as bem-aventuranças para a linguagem de hoje, dizendo assim, a partir do número 70. Ser pobre no coração, isto é santidade. Reagir com humildade e mansidão, isto é santidade. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso nome no reino dos céus. Hoje, o Papa nos diz que a santidade tem outros nomes e outros caminhos, outras características. É ser tolerante, não ser intolerante. A tolerância é muito importante, é uma forma de santidade. A paciência, que é a ciência da paz, a mansidão, em grego prahus, que é equilíbrio, não é ser um panaca, um bobão. Ser manso é ser equilibrado, não é? É isso desde o tempo da filosofia grega. Depois ele nos diz que outra característica da santidade hoje é a alegria e o humor. Não basta o amor, é preciso o humor. Tem gente que acorda e vai dormir com cara de quaresma, sempre amargo. Isso não é santidade. Isto não é santidade. A santidade dá frutos, e o fruto é a alegria. O primeiro fruto do Espírito é a alegria e o bom humor. Depois a ousadia, o ardor, a comunhão com os irmãos e a vida de oração. E para encerrar, ele nos diz que o santo não nasce santo, ele se torna santo por meio do combate espiritual que exige todo dia matar um leão. Todo dia é preciso estar atento, porque o inimigo de Deus está ao nosso redor e quer nos devorar. Por isso é preciso vigilância e discernimento. O nosso maior exemplo de santidade, não é? Que sempre aponta para seu filho Jesus, é Maria. Eu quero encerrar com a leitura de mais
um trechinho, o penúltimo número, o número 176, em que o Papa Francisco coloca Maria como modelo de santidade. Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque ela viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. É aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada. É a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o caminho de santidade e nos acompanha. E quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e, às vezes, leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A mãe não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demais para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar. Uma vez ou outra, e aí vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos em nossa congregação várias pessoas a caminho do reconhecimento de sua santidade, a partir do nosso fundador, Padre Deon, já com a beatificação autorizada desde o tempo do Papa João Paulo II, em 2005. Além de outros, nós poderíamos lembrar lá na província do Sul, o Padre Aloísio Benck, que tem aqui uma de suas discípulas da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, a irmã Tere, que nos ajuda no cuidado dos enfermos e idosos aqui em nossa comunidade. Poderíamos lembrar também de uma outra comunidade fundada em Santa Catarina, comunidade Betânia, o Padre Léo, que também está neste processo, que deverá ser reconhecido pela igreja. Apenas um processo. A igreja é que dá a palavra final. Também lá no Nordeste nós temos um padre, alguém lembra o nome dele? Que agora recentemente foi dada a entrada no pedido de beatificação, não é? Parece que já é servo de Deus. E aqui na nossa casa, viveu durante muito tempo alguém que está em processo também de beatificação e que foi muito conhecido de todos nós, o Dom José Antônio do Couto, natural de Formiga, em Minas Gerais, e que viveu aqui, a 10 metros deste altar, longos anos de sua vida, depois que teve um AVC, e ele que era bispo de Taubaté, doutor em Direito Canônico, não é? E a tese de doutorado dele foi sobre o sacramento da confissão. Ele dava aula sobre isso e depois que teve o AVC, não conseguia mais se movimentar, teve que deixar, ficou emérito do episcopado e passou muitos, longos anos da vida dele aqui. Eu mesmo passei, era seminarista, religioso, frater, né? E era da equipe que cuidava do Dom Couto, ajudava ele até a tomar banho. E o que me impressionava é que ele passava o dia todo atendendo confissão. Então, se eu tivesse o poder de beatificar o Dom Couto, certamente eu diria que ele é o santo que nos estimula a atender confissão, com zelo e com caridade pastoral. Seria o santo dos confessores, não é? Mas isso a igreja ainda tem que dizer. É todo um processo que tem que ser levado adiante, e às vezes é muito rápido, como Carlo Acutis, e outras vezes é muito demorado, 10, 20, 30, 50 anos, como o nosso fundador, Padre Leão Deon. Vamos pedir a intercessão de todos esses nossos amigos do céu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e de todos os santos que já estão na glória do céu e intercedem por nós, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.